Que o Espírito Santo de Deus possa falar com cada um de vocês essa noite. Que você possa estar bem atento à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus esclarece e dá luz. A palavra de Deus esclarece e dá luz. Então talvez com a ministração daquilo que vai ser dito aqui, talvez muitas coisas na sua vida vai se esclarecer. E vai dar luz para você ter direção. Porque a luz nos dá direção. O escuro não, a gente não enxerga nada. Mas a luz nos dá direção. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Porque a luz nos deixa uma direção. E que a palavra de Deus nessa noite dê uma direção e uma luz. Em nome de Jesus. Fala conosco, Deus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. No capítulo 19. Quero falar um pouquinho, aproveitando a oportunidade que me deram. E eu conversando hoje com Iraciara, eu queria aproveitar essa oportunidade e falar um pouquinho sobre um trabalho que nós temos aqui na nossa igreja, que são as células, que são o culto nas casas. E vamos ler essa passagem da Bíblia e falar um pouquinho sobre essa visão que não é humana, mas sim bíblica. Amém? Lucas capítulo 19 diz assim: entretanto em Jericó, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Esse homem, ele tinha uma posição muito alta. E além da sua posição, ele era uma pessoa rica, muito rica, tinha muito dinheiro. Procurava ver quem era Jesus. Com certeza Zaqueu, ele ouvia a fama de Jesus. Com certeza Zaqueu ouvia falar de Jesus, dos seus milagres, dos seus prodígios, né? Jesus fez um homem enxergar, ele fez um surdo ouvir, um paralítico. Ele pegou ali 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão. E creio eu que ele ouviu muito falar de Jesus e ele queria ver quem era esse homem. Queria saber como era a sua fisionomia. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ele queria ver quem era Jesus, mas ele não podia ver, porque a multidão por onde Jesus passava era muita gente, muita gente. E por causa da multidão ele não conseguia ver quem era Jesus, não conseguia, o seu olhar não conseguia ver quem era Jesus, porque ele era de pequena estatura. No versículo 4, então correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, por ali havia de passar. Ele subiu numa árvore e ficou em cima daquela árvore. Olha que interessante, né? Quando alguém quer alguma coisa, ele dá o seu jeito, ele dá a sua maneira, mas ele consegue, né? Ele não ficou ali reclamando: não vou conseguir ver Jesus, não vou conseguir alcançar minha bênção, não vou conseguir alcançar minha vitória, muita gente, eu sou pequeno. E não, ele deu o jeito dele. E muitas vezes nós precisamos também ter essa atitude que Zaqueu teve, fazer a nossa parte, dar o nosso jeito, porque o milagre, irmão, ele já existe, a bênção ela já existe, a sua cura ela já existe, a sua vitória ela já foi conquistada, já foi declarada, já existe. Depende da sua fé, da maneira que você agir, da maneira que você crê, a maneira que você fizer, vai depender muito para você alcançar a sua vitória. E ele subiu naquela árvore, num lugar bem alto, porque nos seus cálculos ele deduziu que Jesus ia passar por aquele lugar, e ele deu o jeito dele. Ele só queria ver Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela só queria tocar nas vestes de Jesus, ela não queria mais nada. Ela falou: se eu somente tocar nas vestes de Jesus,
eu vou ser curada. E nós sabemos a história, que ela tocou nas vestes de Jesus, ela agiu, ela exerceu a fé dela, ela deu o jeito dela, né? As pessoas o apertavam, o repreendiam, mas ela teve foco. E nós precisamos aprender também com essas histórias da Bíblia, pessoas que tiveram foco, né? Que não deram atenção para as barreiras, porque as barreiras existem, as dificuldades, elas existem, os problemas, eles existem, eles sempre vão existir, essa é a verdade. Mas quando nós agimos com fé, com oração, com a palavra, todas as barreiras que se levantarem contra a sua vida, elas vão cair por terra. Você vai vencer, você vai triunfar. Eu não sei qual é o teu problema nessa noite. Tem muita gente aqui, cada um tem um problema aqui. Uns são enfermidades, desenganado pela medicina, outros são problemas particulares, financeiros, problemas materiais, ou até mesmo espiritual. Quantos problemas espirituais que eu tenho ouvido de uma semana para cá, de pessoas que não dormem, de pessoas que querem se matar, de pessoas que não têm mais, vê que não tem mais razão para a vida. Se você está aqui saudável, dá graças a Deus por isso. Aleluia. Porque tem pessoas que não têm o pensamento que você tem. Tem pessoas que não têm a alegria que você tem. Tem pessoas que não têm o vigor que você tem, a vontade de vencer que você tem. Tem pessoas que já se entregou, querem a morte. Mas nós oramos por essas pessoas. Glória a Deus por você estar aqui nessa casa, nessa igreja, ouvindo essas palavras. E ele subiu naquela árvore, por onde Jesus ia passar ali. No versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, bem no lugar onde Zaqueu estava, olha que surpresa que Zaqueu teve. Já ouviu aquele versículo que ele faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos? Ele vai muito além dos nossos pensamentos. Ele vai muito além dos nossos pedidos. Ele nos surpreende. Jamais passava pela cabeça de Zaqueu que Jesus ia parar no meio daquela multidão, de frente com a árvore que ele subiu, ia parar e olhar para cima, ia ter um particular com ele. Jamais passava isso pela cabeça dele. Esse é o Jesus que nós servimos. Quem sabe hoje ele vai ter um particular com você, vai ter uma atenção especial. Ele já tem uma atenção especial todos os dias. Se nós não estamos aqui hoje não, estamos vivos, respirando, com saúde, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã, todos os dias na sua vida. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje na tua casa. Olha que surpresa, olha que bênção que aquele homem teve. Ele jamais imaginava isso, mas Jesus parou, olhou para cima e falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu entrar na sua casa. Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu. Versículo 6: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. É isso que eu quero enfatizar. Ele recebeu Jesus com muita alegria dentro da casa dele, com muita alegria mesmo. Mas no versículo 7 diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Sempre vai existir alguém que vai murmurar, falar, reclamar da sua bênção, da sua vitória, da sua conquista. Se não tiver, eu acho que não tem nem graça. Esse moço teve uma conquista na vida dele. Esse moço teve uma vitória na vida dele. Ele só queria ver Jesus. Só que Jesus foi muito mais além do desejo dele e da vontade dele.
Jesus entrou dentro da casa dele. E não somente entrou dentro da casa dele, como fez uma obra na vida dele. E todas as pessoas que viram Deus trabalhar na vida dele começaram a reclamar. Não se assuste, não fique triste, não fique tímido quando alguém começar a falar de você, murmurar de você, por causa daquilo que Deus está fazendo na sua vida. É normal. Olha pela palavra, já existia isso. Zaqueu passou por isso, mas ele não deixou que as murmurações e as críticas atrapalhassem o que Deus, o que Jesus estava começando na vida dele, dentro da casa dele. Era necessário. Por isso que ele fala assim: convém que eu entre na tua casa. Quantas pessoas que não tinham ali, mas era necessário ele entrar na vida daquele homem, para mudar a vida, para mudar o caráter dele, a sua maneira de agir, a sua maneira de cobrar impostos, a sua forma de trabalhar. Era necessário. Jesus queria fazer uma obra, uma mudança na vida daquele homem, e ele fez. Entremente, o impacto foi tão grande, a presença de Jesus foi tão grande naquele lugar. No versículo 8 fala assim: entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor. Aqui ele já estava quebrantado, aqui ele já estava arrependido, aqui ele já estava tocado pela presença de Jesus. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Irmão, ele era um homem rico. Jesus não tinha pedido nada para ele ainda. Só pelo fato de Jesus entrar dentro da casa dele, e só pelo fato dele dar a liberdade de Jesus entrar dentro da casa dele, automaticamente, dentro dele, ele reconhece os seus erros, ele reconhece tudo que ele fez de errado, e ele começa a consertar. O sinal de uma conversão é quando a pessoa conserta os seus erros. O sinal que uma pessoa está sendo mudada não é só simplesmente um choro, né, um soluçar, não. O maior sinal do arrependimento de uma pessoa que está mudando é quando ela começa a mudar as suas atitudes. É quando ela começa a mudar a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar. As suas atitudes são diferentes, e ele começa a mudar. Ele fala assim: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Eu estou resolvido aqui, Jesus, pegar metade de toda a riqueza que eu tenho, e eu quero começar a dar aos pobres, aqueles que necessitam. Começou a haver uma mudança na vida daquele homem. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha, irmãos, só Jesus pode mudar a vida de uma pessoa. Só Jesus consegue fazer uma pessoa parar de fumar. Só Jesus consegue fazer uma pessoa parar de beber. Só Jesus consegue tirar uma pessoa das drogas. Está aqui, pastor Damião, pastor Marcos, Fabinho, o Éder, esses homens aqui. Deus fez uma obra maravilhosa na vida desses pastores, uma transformação linda. E creio eu talvez, que muitos deles tiveram um encontro, ou ouviram numa casa, ou tiveram um convite para ir numa casa, numa reunião, e Jesus tocou na vida dessas pessoas lá. E muitos de vocês que estão aqui também tiveram um encontro, ou ouviu falar de Jesus numa reunião, numa casa, numa praça, ao ar livre, seja o que for. Quero falar uma coisa para você que está aqui nessa noite. Jesus quer mudar a sua família. Jesus quer mudar a sua família. Jesus quer fazer uma obra maravilhosa na vida dos seus filhos. Jesus quer fazer uma obra maravilhosa na vida do seu esposo, na vida da sua esposa. Ah, pastor, você não conhece meu esposo. Eu não conheço não, mas Jesus conhece. E Ele pode fazer qualquer coisa. Para Ele, nada é impossível. Para Ele,
nada é impossível. Já pensou se Zaqueu tivesse desistido? Entregado ali, parado ali, a multidão é grande, a árvore não é boa. Já pensou se as barreiras tivessem vencido ele? Mas não, ele enfrentou tudo aquilo que ele tinha que enfrentar. A multidão é grande, sou pequeno, mas tem uma árvore ali, então eu vou subir nela. E por causa daquela atitude, Jesus parou e fez uma obra na vida dele. Versículo 9: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha que lindo o versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem que buscou? Foi Jesus que buscou ele na árvore. Foi Jesus que parou lá. Repito, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O plano original de Deus, principal de Deus, é resgatar o perdido e trazer o perdido para uma comunhão, e trazer o perdido para o centro da vontade dele, que é a santidade, que é a santificação, que é a oração, que é o jejum, que é a adoração. São elementos da espiritualidade: santidade, jejum, oração, palavra. E quem pratica isso vive uma vida espiritual e entende o mundo espiritual. Quem não pratica isso jamais vai entender isso. Quem não pratica isso jamais vai conseguir entender um agir de Deus. Mas quem pratica santidade, quem pratica jejum, quem pratica oração, leitura da palavra, ele passa a viver no plano original de Deus. Ele vive em comunhão com Deus, e ele entende o que é o mundo espiritual, e ele sabe o que Deus quer fazer aí fora, porque está dentro do propósito de Deus. Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu, surpreendeu ele. Só de Jesus entrar ali, o impacto foi tão grande que ele achou: Senhor, eu tomei uma decisão, eu vou pegar metade da minha riqueza, toda uma parte da minha riqueza eu vou vender e eu vou dar para todos os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus olha para ele e fala assim: hoje houve salvação dentro dessa casa. Você é filho de Abraão. Hoje houve uma conversão nessa casa. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus também, Ele quer fazer uma obra lá na sua casa. Jesus também quer fazer algo maravilhoso na sua vida, na sua casa e através de você. Quantas pessoas aí fora, por mais que Limeira está cheio de igrejas evangélicas, mas quantas pessoas aí que ainda precisa ter um encontro com Jesus? Quantas pessoas aí fora que ainda está perdido, ainda não teve esse encontro que esse homem teve, a ponto de ter uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. E nós estamos vivendo os últimos dias, e é um avivamento acontecendo aí fora, há um mover de Deus acontecendo aí fora. Deus está salvando muita gente, Deus está usando muitas pessoas improváveis, Deus está levantando muitas pessoas aí fora, que estão fazendo um barulho santo, e estão resgatando muitas pessoas e trazendo para Cristo. E não é diferente aqui na nossa igreja. Nós temos experimentado muitos avivamentos nesse lugar. Eu nasci nessa igreja, eu vi muita coisa dentro dessa igreja. Eu vi muita coisa. Muita gente sendo restaurada, muita gente sendo curada, muita gente sendo libertada,
muitos pastores saindo dessa igreja no Brasil e pelo mundo. E esse avivamento não terminou. Deus continua nesse lugar. Deus continua com o seu plano de salvar o perdido. Com certeza, há muita gente da sua família que ainda não conhece Jesus. Com certeza, há muita gente na sua família que ainda não teve uma mudança como Zaqueu teve. Abra sua casa. Abra sua casa. Procure o seu pastor. Pastor, eu quero doar minha casa, para que a minha casa seja um ponto de pregação, para que a minha casa seja um lugar onde que Jesus entre e venha transformar vidas, e venha mudar, porque eu vou chamar o meu tio, eu vou chamar minha tia, eu vou chamar aquela pessoa, eu vou chamar esse vizinho que está arrebentado, que está precisando, que está perdido, eu quero chamar ele para vir aqui na minha casa. Nós vamos cantar alguns hinos aqui, nós vamos falar da palavra do Senhor aqui, nós vamos falar de Jesus, nós vamos ajudar essas pessoas. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me deste de vestir. Mas Senhor, quando que nós te vimos assim? Quando vocês fizerem para esses pequeninos, para esses perdidos, vocês estão fazendo para mim. Entenda isso. E quando você está buscando o perdido e cuidando do perdido, você está fazendo para Jesus. Você está trabalhando para Jesus. E você não tem noção o quanto isso agrada a Jesus, o quanto isso é bom aos olhos do Senhor. E Ele com certeza vai te abençoar, além do que você já é abençoado. Porque é impossível nós falarmos que nós não somos abençoados, irmão. Só de ter vida, só de ter saúde, já é a maior bênção que a gente pode ter na nossa vida. Eu tenho enfrentado dias com pessoas doentes na minha família, pessoas ruins, é triste. 3 dias no hospital, 1 dia em casa. Chega em casa, não dá nem meia hora, nem 2 horas, já fica ruim. É ruim isso daí. Acredito que alguns aqui já passaram por isso. Tem pessoas que dariam tudo para ter a saúde que você tem, para poder sentar onde você está sentado, para levantar as mãos, para ter vigor, para ter ânimo. Tem muita gente que não tem isso e você tem. Aproveita isso e trabalha para Jesus. Aproveita isso, abre a sua casa para ter um culto familiar. Ou você mesmo, seja um líder, procura um pastor. Eu quero ser uma bênção na obra do Senhor. Não tem um hino antigo? Eu quero trabalhar, eu quero contribuir, eu quero ser um vaso santo, usado por Ti. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Eu não vou terminar tarde não, pode ficar tranquilo. Só quero ler algumas referências bíblicas que mostram que a igreja primitiva era reunida tanto no templo como nas casas. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. A Bíblia está mostrando que a igreja se reunia nas casas e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Romanos capítulo 16, versículo 5. Romanos 16, versículo 5. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Onde que a igreja se reunia aqui? Na casa. Essa é a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Isso tem todo sentido bíblico. Na casa deles. Saúda ao meu querido Epeneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Romanos capítulo 16, versículo 11. Saúde ao meu parente Herodião, saúdam os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Da casa. Sabe, irmãos, eu não sei se vocês acompanharam a época de 80 aqui em Limeira, mas a época de 80 foi a época que o nosso saudoso pastor Ciro implantou o culto familiar nas casas. Foi uma época que a igreja cresceu muito.
Muita gente conheceu Jesus através de um trabalho desse. Muita gente veio para Jesus através do culto nas casas. Vamos voltar a essa origem. Nós somos conhecidos como a maior igreja do Evangelho quadrangular do Brasil. Vamos voltar a crescer. Vamos voltar a trabalhar para Jesus. Ah, mas na minha casa, irmãos, olha o que Jesus está fazendo na nossa vida. Seja sincero, te falta alguma coisa? Dificuldade todo mundo, mas falta o alimento na sua casa? Falta o sustento do dia a dia? Assim como Ele está cuidando dos pardais, Ele também está cuidando. Você está assim, é impossível. A Bíblia não mente. A Bíblia não engana ninguém, ela é a palavra de Deus. Deus tem feito maravilha na sua vida. O que você tem feito para o Senhor? Uma vez na semana ou a cada 15 dias, 1 hora, 40 minutos, não é muito, é pouco, diante daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. As igrejas da província da Ásia mandam saudações também a Áquila e a Priscila. Mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. A igreja que se reúne na casa deles. Entendeu? Isso está na Bíblia. Não é história, não é livro, está na Bíblia aqui. Aonde a igreja se reunia? Na casa. Áquila e Priscila, eles eram anfitriões. Ali eles mandavam os pastores, e ali a obra de Deus acontecia dentro da casa deles. Colossenses capítulo 4, versículo 15, para terminar. Colossenses 4, 15. Saúdo aos irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Eu poderia ficar aqui falando mais versículos ainda, mas há uma prova maravilhosa, que a igreja primitiva entendeu que Jesus começou um ministério muitas vezes dentro da casa das pessoas. Foi na sogra de Pedro, na casa da sogra de Pedro. Certa vez Jesus estava dentro de uma casa, fazendo milagres, fazendo maravilhas, e falou: Jesus, olha, sua família está te chamando. Minha família, meus irmãos, são aqueles que fazem a minha vontade. Essa é a minha família. Ele entrou dentro da casa de Jairo, ressuscitou a filha dele. O ministério de Jesus era tanto fora, como também nas casas. Abra o seu coração, tome uma posição nessa noite. Seja a bênção para a vida de alguém, seja uma resposta para a vida de alguém. Já imaginou, o pastor Ciro está com um projeto de batizar 1000 pessoas esse ano, e nós estamos trabalhando para isso, estamos orando para isso. Mas já imaginou no dia de batismo, você sentado aí e vendo no telão pessoas descendo as águas, porque você levou Jesus até essa pessoa perdida? Porque lá na sua casa alguém aceitou Jesus e decidiu. Isso tem uma alegria muito grande. Que você nessa noite entenda que o Espírito Santo de Deus quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida, uma obra especial, através de você, não só dos pastores, mas através de você, que é a igreja dele. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo momento, pela oportunidade. Eu entendo que a palavra de Deus não volta vazia. Eu entendo e creio que ela foi semeada, e ela com certeza vai gerar fruto, porque Apolo plantou, Paulo regou, mas o crescimento veio do Espírito Santo de Deus. Então, baseado na sua palavra, baseado nas Escrituras, eu sei que tudo que foi implantado hoje, o Senhor vai trabalhar e o Senhor vai realizar
uma grande obra, em nome de Jesus. Amém.